Olá pessoal, então nós vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente vinha tratando de eletrostática. Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais em alguns conceitos. Nós vamos falar um pouquinho sobre força elétrica, vamos falar um pouquinho também sobre campo elétrico, potencial elétrico e energia potencial elétrica. Isso tudo são conceitos que dão embasamento para a nossa próxima aula, onde a gente de fato vai começar a tratar então de eletrodinâmica. Tá? Tratar de corrente elétrica, circuitos elétricos e por aí vai. Bom, para começar então, nós vamos começar a definir a tal da lei de Coulomb, que é uma lei que descreve a força de interação entre cargas elétricas. Então, na aula anterior nós falamos sobre corpos que podem ser eletrizados, né? Se a gente atritar o bastão de vidro com a seda, eles ficam carregados com cargas opostas, e se colocar eles próximos novamente, eles vão ter uma força de atração. E agora a gente está preocupado então em calcular, vamos dizer assim, quanto vale essa força de atração. Então, é claro, existe uma maneira de fazer isso e uma possibilidade através da lei de Coulomb. Bom, essa lei de Coulomb que a gente vai começar a tratar hoje, então, descreve a força elétrica entre corpos que estão carregados eletricamente. E basicamente ela é para cargas pontuais, ou seja, que são pontos que têm dimensões muito pequenas, praticamente não tem volume, não ocupam volume no espaço, tá? Então é uma situação muito restrita trabalhar com essa equação, diríamos assim, né, do ponto de vista prático, porque a gente sabe que os materiais de modo geral, mesmo eles estando carregados eletricamente, têm um volume, ocupam um volume no espaço. Porém, esses corpos são carregados de cargas elétricas muito pequenas, né? E essas cargas são pontuais. Então, a força que existe entre essas cargas são descritas, por exemplo, através da lei de Coulomb. Claro, se eu tiver um corpo carregado com uma porrada de cargas, né, 1 milhão de cargas elétricas, né, eu vou ter que somar a força entre cada carguinha dessa, dá muito trabalho. Claro que a gente não vai ficar fazendo isso na nossa disciplina, existem técnicas para se fazer isso, para fazer essa soma tão grande. Normalmente essa técnica é por integração, né, ou um somatório, e a gente não vai fazer isso. Tá? Então a gente vai trabalhar com dois corpos carregados, sempre pontuais. Tá? Se forem corpos pontuais, está fácil de trabalhar. A partir do momento que a gente pega corpos que têm um volume grande, né, já fica mais difícil trabalhar com essa lei de Coulomb, né, mas é a partir dela que são geradas outras técnicas para se calcular a força entre corpos que têm um volume grande, assim, com cargas distribuídas ao longo de todo o corpo dele, de todo o volume. Então vamos começar a falar dessa lei de Coulomb. Então a lei de Coulomb, como eu comentei antes, nada mais é, resumindo aqui, uma equação que descreve a força elétrica entre cargas elétricas. O objetivo aqui não é demonstrar de onde veio essa equação, mas se vocês repararem para essa equação, ela é parecida com a equação de força gravitacional que apareceu num dos materiais complementares que eu enviei para vocês. A força gravitacional era uma constante gravitacional, a massa do corpo 1, massa do corpo 2, sobre a distância ao quadrado entre esses dois corpos. E a força elétrica, dada pela lei de Coulomb, tem uma cara bem igual aqui. Ó. É uma constante chamada de constante de Coulomb, essa letra grega kappa, carga Q1 do corpo 1, a carga Q2, que o corpo 2 está carregado, né? E a distância R entre esses dois corpos aqui. Professor, mas a distância não é entre os centros dos corpos? É, sim, mas esses corpos são pontuais, lembra? Lembra, né? Esses corpos são pontuais. Então, eu só estou representando eles com tamanho exagerado aqui, mas eles são pontuais, tá? Então, a distância entre os dois corpos é o que a gente está chamando de R, um raio qualquer aí, uma distância qualquer. A letra não importa, normalmente se usa R, mas poderia ser D, L de comprimento, né? D de distância, tanto faz. Tá? Mas normalmente vocês vão encontrar nos livros de física, na literatura acadêmica, essa equação descrita dessa forma aqui. Bom, esse valor da constante de Coulomb é um valor fixo, tá? Esse valor é para quando esses corpos carregados estão colocados no vácuo ou no ar. Daí essa constante de Coulomb tem esse valor de 8,99 vezes 10 na 9 newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Sim, essa é a unidade dessa constante de Coulomb. Unidade bem estranha, né? Mas essa é a unidade dela. Ainda, essa constante de Coulomb ela é derivada de uma outra constante,
tá? E o valor desse 8,99 vezes 10 na 9 newton, metro quadrado por coulomb quadrado, vem dessa relação aqui, 1 sobre 4π ε0, onde quem que é esse ε0? Também é outra constante física, tá? Que é a constante de permissividade elétrica do vácuo. Tá? Então o vácuo tem, vamos dizer assim, uma permissividade elétrica, o quanto ele permite que tenha, sei lá, condução elétrica, alguma coisa nesse sentido. Tá? Se for, por exemplo, um plástico, a permissividade elétrica de um plástico é outra, de outro material vai ser outro valor e por aí vai. Tá? Então a gente vai trabalhar normalmente com corpos aí que estão no ar ou no vácuo, já que a constante de permissividade elétrica tem esse valor. Claro, como eu comentei, se pegar outro material vai mudar esse valor, mas a equação aqui continua a mesma. Então a ideia, a discussão, o conceito vai continuar o mesmo. Tá? Então a gente vai estar preocupado nos nossos problemas aqui, sei lá, se for dar algum exemplo, vou estar dando exemplo sempre considerando a permissividade elétrica do vácuo. Então a constante de Coulomb, aqui esse kappa, vai ser considerando a permissividade elétrica do vácuo, e é esse valor que a gente vai usar na equação. Tranquilo? Bom, se esses corpos Q1 e Q2 possuírem cargas opostas, como a gente viu lá com o bastão e com a seda, materiais de cargas opostas, né, eles se atraem. Ou seja, o simples fato de eles terem cargas opostas significa que o corpo Q1 vai sentir uma força devida a Q2 de atração. E o corpo Q2 vai sentir uma força devida ao corpo Q1, que também é de atração. Óbvio, segunda, né, vocês aprenderam lá em lei de Newton, a terceira lei de Newton já prevê para a gente ação e reação. Então, se o corpo 1 sofre uma força de Q2, Q2 também sofre uma força devido ao corpo Q1. Né? Ação e reação. E essas forças têm o mesmo valor, o mesmo módulo, a mesma intensidade, porém sentidos opostos. Né? Eles possuem a mesma direção, essas forças, porém sentidos opostos. Então, o corpo 1 está sendo atraído pelo corpo 2 e o corpo 2 está sendo atraído pelo corpo 1. Né? Então, eles estão em rota de colisão nessa configuração que a gente colocou aí, por exemplo. Tá? Se esses corpos tiverem cargas de mesmo sinal, por exemplo, o corpo Q1 for positivo, o corpo Q2 positivo, ou o corpo Q1 negativo e o corpo Q2 negativo, eles vão então se repelirem, como a gente já viu, né? Pegava lá as duas sedas, quando elas estavam carregadas negativamente, elas se repeleriam. Né? A mesma coisa está ocorrendo aqui nessa situação. Então são coisas que a gente já sabe, né? A gente só está explicitando agora em termos de força, escrevendo esses vetores. Né? Então lembra que essas setinhas aqui são vetores, força é um vetor. Então tem uma intensidade, um módulo, uma direção e sentido. Da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, esses são os sentidos. Ou no eixo X positivo, eixo X negativo. Tá? É só descrever um sistema de referência. Bom, vamos fazer um exemplo aqui, só para a gente ter uma noção de como se aplica essa equação. Né? Então vamos supor a seguinte situação, que a gente tem um corpo Q1, por exemplo esse aqui mesmo, que está na figura, que tem uma carga de 10 microcoulomb, e um corpo Q2, pontual, né? A gente está trabalhando com cargas pontuais, de carga menos 20 microcoulomb. E a distância entre esses corpos aí é de 1 metro. O raio, a distância entre eles é de 1 metro. Então, qual que é a força entre as cargas? Então, uma pergunta bem simples, uma vez que a gente tem a equação já que descreve quanto vale essa força. Então, é só aplicar na equação. Vale lembrar que micro é um prefixo que a gente viu lá na primeira aula de física, ainda quando era presencial. Esse valor micro significa 10 na menos 6. Tá? 1 dividido por 10 na 6, ou 10 na menos 6. Então, vamos lá, substituir esses valores. Então, a força elétrica entre esses dois corpos, eles estão carregados, vai existir uma força elétrica, que eles estão carregados, é K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Substitui os valores aí. Então, no lugar do K, põe lá 8,99 vezes 10 na 9. No lugar do Q1, substitui a carga dele, 10 microcoulomb. Então, 10 vezes 10 na menos 6, que é o micro. E a carga negativa é menos 20, e aí também tem um micro para ela, então vezes 10 na menos 6. E a distância entre as cargas é de 1 metro.
só que é o R ao quadrado, então é 1 ao quadrado que dá o próprio 1. Bom, se você fizer essa conta aí, eu deixo para vocês botar na calculadora, fazer do jeito que achar melhor, agora é só uma questão de matemática aqui. Vocês vão verificar que nessa situação, essa força elétrica aproximadamente, arredondando ali, vocês vão verificar na conta, dá 1,8 newtons, uma força grande até por ser uma força elétrica, vamos dizer assim, para partículas que são pontuais. Tá? Então veja que nessa equação a gente não está levando em consideração a massa dos materiais, a massa pouco importa aqui, o que importa são o quanto de carga elétrica que elas têm. Então a gente está calculando a força elétrica entre elas, é isso que a gente está fazendo. Professor, mas elas têm massa, então teria uma atração gravitacional também. Sim, teria uma atração gravitacional, mas não é o que a gente está preocupado no problema. Claro que vai ter essa força também de atração gravitacional. Eu vou mostrar para vocês no exemplo a seguir que uma força de atração gravitacional entre cargas, ela é irrisória, é muito pequena perto da força elétrica. Tá? A força elétrica é muito maior, é uma força muito grande perto da força gravitacional. Tá? Então essa força aqui, para esse exemplo, deu uma força de 1,8 newtons. Tá? Então lembra, pensa numa distância de 1 metro entre as cargas, né? Uma distância de 1 metro mesmo, pensa no cotidiano, quanto é 1 metro. Se você colocasse esses corpos carregados aí, eles estariam sentindo essa força. Se eles estivessem a 1 metro de distância e livres, né? Não estivessem presos, atarrachados em nenhum lugar, eles tendo essa força, eles iam sofrer uma aceleração e depois se encontrar, né? Grudar ali, colidir, vamos dizer assim, né? Tender a fazer esse tipo de encontro. Tá? Mas a gente está supondo aqui sempre eletrostática, então esses corpos aqui estão atarrachados, estão presos em algum lugar, mas mesmo assim eles estão sujeitos a essa força de 1,8 newton. Tá? E eles não estão se movimentando porque estão presos. Bom, vamos fazer um segundo exemplo que a gente vai comparar uma relação entre a força elétrica e a força gravitacional, né, para um átomo de hidrogênio. Então, o que é um átomo de hidrogênio? Um átomo de hidrogênio é um próton com um elétron orbitando ao redor dele. Isso é um átomo de hidrogênio. Tá? Claro, essa representação aqui está bem fora de escala, tá, gente? O próton aqui está representado gigantesco frente ao elétron. Ele é bem maior que o elétron, de fato. Mas a distância entre o próton e o elétron aqui está muito curta. Para vocês terem uma noção de comparação, tá, em escala, a distância entre o próton e o elétron, pensa no estádio aí do Maracanã, um estádio de futebol. Tá? Então o próton estaria no centro do estádio e o elétron lá no extremo do estádio, tá? Lá na última arquibancada do estádio. Ou seja, é uma distância muito grande isso aqui. Tá? E o resto tudo no meio, entre o próton e o elétron, no espaço vazio. Não tem nada. Tranquilo? É o vácuo. Bom, então a gente vai comparar aqui a relação entre a força elétrica e a força gravitacional. Ou seja, será que esse elétron aqui está mais próximo, fica rodando aqui ao redor do átomo, vamos dizer assim, mais devido à atração gravitacional ou devido à atração elétrica? Vamos fazer essa comparação. Tá? Então achar a relação significa verificar quanto é a divisão, comparar quantas vezes a força elétrica é maior que a força gravitacional. Ou, se quisesse fazer o contrário, poderia também, quantas vezes a força gravitacional é maior que a força elétrica. Mas aqui eu resolvi fazer desse jeito, tá? De acordo com o enunciado pediu. Relação entre força elétrica e gravitacional. Força elétrica em cima, gravitacional embaixo. Bom, a força elétrica entre duas cargas carregadas, positiva e negativa, é dada pela lei de Coulomb. Então está aqui em cima, substitui a força elétrica, K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado. Força gravitacional é a constante universal da gravitação, vezes a massa do corpo 1, massa do corpo 2 e a distância ao quadrado entre eles. Então a massa do próton é a massa do elétron. O enunciado do exercício já deu tudo isso para a gente. Ó. Deu a massa do elétron, deu a massa do próton, deu a carga do elétron, que a gente já viu na aula anterior, é menos 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. A carga do próton é a mesma coisa, só que positiva. E a constante universal da gravitação, que é 6,67 vezes 10 na menos 11. Tá? Isso aqui está lá naquele material complementar que eu passei para vocês, lá na primeira avaliação que vocês fizeram. Bom, vocês podem verificar que nessa equação o raio vai embora, porque eu tenho nesse denominador aqui da força elétrica e no denominador da força gravitacional, então acabando indo embora.
e vai sobrar para a gente só K-Q1, Q2 sobre G, M1, M2. E tudo isso, como a gente comentou, tem no enunciado, então é só substituir. Se vocês substituírem esses valores, tá? Vou deixar para vocês fazerem essa conta, vocês podem botar num papel aí, fazer na mão, do jeito que achar melhor, mas aqui agora é só matemática básica, substituir valores. Vocês vão chegar que a relação entre a força elétrica e a força gravitacional é aproximadamente igual a 2,2 vezes 10 na 39. O que isso quer dizer de resultado, né? Interpretando esse resultado? Está me falando assim, que a força elétrica é 2,2 vezes 10 na 39 maior do que a força gravitacional. Ou seja, se a força gravitacional fosse 1 newton, a força elétrica seria 2,2 vezes 10 na 39 newtons. Perceberam? Então a força elétrica é da ordem de 10 na 40 vezes maior do que a força gravitacional. Então a força elétrica é muito grande. Ela é muito maior do que a força gravitacional. Tá? Isso quer dizer, de novo, né? Se eu tenho uma força gravitacional, se fosse, né, de 1 newton aqui entre esses dois corpos, tá? Carga positiva e negativa, se fosse de 1 newton a força gravitacional, a força elétrica seria de 2,2 seguido de 39 zeros atrás dela. Muito maior. Né? Então a força gravitacional é desprezível frente à força elétrica. A força elétrica é muito maior. Você vai me dizer, poxa, professor, mas como assim desprezível, né? Se eu deixo uma maçã cair na Terra, ela é atraída devido à força gravitacional. Perfeito! Aí você tem toda a razão. Quando você está falando de uma maçã cair na Terra, a massa da Terra é gigantesca frente à massa da maçã. E aí a força gravitacional começa a ficar muito grande. Agora, quando eu estou falando de força elétrica entre cargas pequenas, materiais pequenos, olha a massa do elétron, olha a massa do próton. Muito pequena, é da ordem de 10 na menos 31 a massa do elétron e a massa do próton 10 na menos 27. Né? A massa da Terra é da ordem de 10 na 20, sei lá, quilogramas, uma coisa assim, não lembro de cabeça. Mas é muito grande. E aí sim o efeito gravitacional começa a tomar proporções que são relevantes. Tá? Então, para objetos com massa grande, muito grande, por exemplo, entre a massa da Terra com a maçã, aí o efeito gravitacional, a percepção desse efeito é muito grande. Para objetos de massa pequena, a força gravitacional é irrelevante. Tá? Então, o que mantém, por exemplo, os átomos de uma mesa presos entre si, né, grudados ali, que mantém a mesa como sólida, né, comparando a força gravitacional ou a força elétrica? Obviamente a força elétrica, a força gravitacional de atração entre os próprios átomos da mesa é muito pequena, porque a massa desses átomos aí é muito pequena. Tranquilo? Já a força elétrica vai ser gigantesca. Tá? Então a força gravitacional, comparando com a força elétrica, ela é irrisória, tá? Do ponto de vista prático, aí para as coisas que a gente vai estar analisando sempre. Tá? Então a gente pode normalmente desprezar a força gravitacional nos nossos exemplos aqui de eletrostática ou eletrodinâmica que a gente vai estudar. Salvo exceções, aí seriam falados nos exercícios, né, quando você quer fazer alguma comparação. Tranquilo, gente? Bom, vamos pegar a mesma situação, né, que a gente acabou de ver. Tem aqui um corpo carregado positivamente, um corpo carregado negativamente. Eles têm carga elétrica, então, de acordo com a lei de Coulomb, eles têm cargas opostas aqui e vão se atrair, né, por uma força elétrica dada pela lei de Coulomb, que a gente acabou de ver. Tá? Bom, a pergunta é, como que Q1 e Q2 exercem uma força sobre o outro através desse espaço vazio aqui? Não tem contato entre eles, eles não se tocam. Né? Como é que a gente pode explicar essa ação à distância? Veja que esse tipo de pergunta ela já surge quando a gente estudou gravitação. Né? De novo, se eu pegar o objeto, né, aqui é a superfície da Terra, sei lá, coloca a maçã lá de Newton, né, e solta a maçã, né, ela vai ser atraída pela Terra. Mas como? Por que ela é atraída à distância? Como é que a maçã sente essa força a uma distância sem ter contato? Normalmente a gente sente força por contato. Eu empurro alguma coisa, eu estou fazendo uma força. Como é que a Terra está atraindo a maçã ali? Então, como é que Newton explicou isso? Ele inventou um artifício que é o campo gravitacional, a ação da gravidade.
Então, o simples fato da Terra possuir massa, ela gera um campo gravitacional ao redor dela, e ao colocar a maçã nesse campo gravitacional, ela sente o campo gravitacional. Né? E ao fato de ela sentir o campo gravitacional, é que causa uma força nela. É assim que Newton explica. Agora, Newton explicou de onde vem esse campo gravitacional? Não, ele não sabia. Ele fez questão de deixar isso explícito nos textos dele. Ele falou, existe esse campo gravitacional, como que ele existe? Sei lá como, porém, ele existe. O corpo tem massa, a Terra tem massa, gera um campo gravitacional, e qualquer objeto que for colocado nesse campo gravitacional vai sentir a atração gravitacional dele. Tá? Bom, e aqui a gente vai explicar da mesma maneira, né? Como é que esse objeto, a carga Q2, por exemplo, percebe uma força, né? Como é que ela sente uma força devido ao corpo Q1 estar nessa posição? Tá? Então a gente vai explicar com algo parecido. Outra coisa, né? A gente viu lá quando estudou a lei de Newton, ação e reação, a terceira lei de Newton, que se eu tenho um objeto com uma massa aqui como a Terra, né? E uma maçã, por exemplo, de novo, né? Se eu morder a maçã, obviamente a força que ela vai sentir, a força-peso dela, né? Vai diminuir, a massa vezes gravidade, força-peso. Né? E segundo a lei de Newton, essa mudança de força que a maçã vai perceber, a força-peso, né? Massa vezes gravidade, que ele vai sentir é instantaneamente. Então mudou a massa do objeto, instantaneamente muda a força que ele vai sentir. Né? Isso hoje em dia a gente sabe que está errado. Tá? Não é assim que funciona. Tá? Então, por exemplo, se esses dois corpos aqui estão carregados e de alguma maneira eu mudei a carga do corpo 1, né? Será que esse corpo 2 aqui vai sentir instantaneamente a mudança da força nele? Né? Então, a gente já sabe hoje que não. Então, quanto tempo vai demorar para esse corpo sentir a mudança de força? Tá? Bom, para explicar isso tudo, então, mais ou menos como Newton fez, né? Então a física também fez um artifício que é dizer que o corpo Q2 vai sentir a força devido ao corpo Q1 pelo fato do corpo Q1 criar ao redor dele, pelo simples fato de ele possuir carga, ele vai criar ao redor dele um campo elétrico. E esse campo elétrico vai ser sentido pela carga Q2, que aí sim ela vai sofrer uma ação de uma força à distância, devido a ela ter percebido esse campo elétrico. Tá? Então a explicação disso tudo é o tal do campo elétrico. Então a gente cria esse artifício aí para explicar como é que o corpo 2 vai sentir a força e vice-versa, né? Esse corpo 2 aqui também está carregado, então ele também vai criar um campo elétrico ao redor dele, que esse corpo Q1 vai sentir e, portanto, vai ser acionada uma força nele. Tá? Então, resumindo aqui, ó, dizemos que o corpo 1, Q1, cria um campo elétrico no espaço que o cerca. Então, o simples fato de ele ter carga, ele vai criar um campo elétrico no espaço que o cerca. Tá? Quando o corpo 2 é colocado em uma posição qualquer desse espaço, o corpo 2 sabe que o corpo 1 existe porque ele vai ser afetado pelo campo elétrico do corpo 1. Então, o corpo 2 sabe que o corpo 1 existe porque o corpo 2 vai ser afetado pelo campo elétrico que o corpo 1 está gerando. Assim, o corpo 1 afeta o corpo 2 não através de um contato direto, mas através do campo elétrico produzido por ele. Então ele produz o campo elétrico, o corpo 2 sente esse campo elétrico e aí sim vai ser feita uma força sobre ele. Então se ele não sentir o campo elétrico, não tem força sobre ele. Ou se o campo elétrico na posição em que ele estiver for zero, por mais que esse corpo tenha carga, não vai ter força sobre ele. Resumindo, então o campo elétrico desempenha o papel de transmissor da interação entre os corpos. Então, eles vão interagir através do campo elétrico e, por isso, então, sentir uma força. Esse campo elétrico, hoje a gente sabe, ele se propaga no espaço com a velocidade da luz, que a gente define na física normalmente como a letra C, como sendo velocidade para a velocidade da luz. E a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, é muito rápido, né? Então, a luz se propaga no espaço 300 mil quilômetros a cada segundo que passa. Bom, então, por exemplo, se esse corpo aqui mudar a carga dele, ele vai mudar o campo elétrico que ele produz ao redor dele, no espaço todo, e essa propagação, essa mudança do campo elétrico se propaga com a velocidade da luz. Tá?
Então demora um certo tempo para esse campo chegar para a mudança que esse campo elétrico vai sofrer, porque ele mudou de carga, para a mudança que esse campo elétrico vai chegar até aqui no corpo Q2. Tá? Então demora um tempo para esse campo chegar até lá. Claro, o tempo é irrisório, uma vez que esse campo se propaga com a velocidade da luz, esse campo elétrico. Bom, a física define, então, é uma definição, o campo elétrico, pela letra E, é um vetor, tá? E define como sendo uma força dividido por uma carga de prova. Tá? Já vamos definir o que é essa carga de prova. E a unidade de campo elétrico é bem fácil a gente perceber pela equação. Força é em newtons, carga elétrica é coulomb. Então o campo elétrico é newton por coulomb. Observe outra coisa aqui, ó, que o campo elétrico é um vetor, a força é um vetor. Então o campo elétrico, como é uma igualdade, então tudo que tem nesse lado vai ser igual ao que está no outro, né? Mas quem define a direção do vetor é o campo elétrico, a força. Então, se a força tem direção para a esquerda e sentido para a esquerda, tem direção e sentido apontando para a esquerda, o campo elétrico também vai ter. Tá? Então vamos definir aqui, ó. E é o campo elétrico produzido, por exemplo, pela carga Q. Então esse corpo aqui está carregado negativamente. O simples fato de ele estar carregado negativamente, ele gera um campo elétrico ao redor dele. Tá? Então E é o campo elétrico produzido por Q, por exemplo, pela carga Q, na posição P. Né? E nessa posição P tem uma carga Q0, que é denominada carga de prova, tá? Que por definição é uma carga positiva. Ela é a carga de um elétron, vamos dizer assim, só que não elétron, né? É uma carga positiva de 1,6 vezes 10 na menos 9 coulomb, por exemplo. Tá? Uma carga de prova, a menor carga possível. E pontual. Tá? Então, e F é a força elétrica, então, entre esse corpo aqui, né, o de carga Qzão, e a carga de prova. Então, essa é a definição de campo elétrico. É a força entre a carga desse corpo Q, por exemplo, um corpo qualquer Q, e o corpo de prova Q0. Então, a força entre esses dois corpos dividido por Q0. Se esse corpo Q não for tão, como está na figura, mas sim uma carga pontual, bom, então a força entre esse corpo Q e a carga Q0 vai ser dado pela lei de Coulomb, que é uma lei que descreve a força entre cargas pontuais. Tá? Vai ser K, Qzão, Q0 sobre R ao quadrado. Se nós substituirmos essa força na equação, vai ficar K, Qzão, Q0 sobre R ao quadrado e ainda tem o Q0 aqui dividindo todo mundo. Né? Vai cortar Q0 com Q0 e nós vamos descobrir então que o campo elétrico produzido por corpos pontuais carregados eletricamente é dado por essa equação. Ou seja, retomando, se esse bastão fosse uma carga pontual, um pontinho de carga Qzão, o simples fato de ele ter essa carga Qzão produz ao redor dele um campo elétrico dado por essa equação. Constante de Coulomb vezes a carga desse corpo pontual vezes a distância ao quadrado. Então, de novo, se esse corpo aqui tem uma carga pontual, se ele for um ponto e tem essa carga Qzão, né? Esse ponto tem a carga Qzão, ele produz um campo elétrico ao redor dele, né? A uma distância R qualquer, vai ser dado por essa equação aqui. Tá? Então, se eu quero saber, esse corpo meu é pontual, qual é o campo elétrico produzido nessa posição que eu estou colocando com o mouse? Vai ser K vezes a carga dele, o Qzão, vezes a distância ao quadrado. Então, se eu botar um objeto aqui qualquer carregado, ele vai sentir um campo elétrico dado por essa equação aqui. Tá? Observações. Primeiro, a existência do campo elétrico, devido à carga Q em um ponto P qualquer do espaço, não depende da carga de prova Q0, tá? Nesse ponto P. Então, suponha aqui, imagina aí, olhando meu mouse, eu tenho aqui um corpo carregado Qzão, de novo, ele vai gerar um campo elétrico ao redor de todo o espaço, independente de existir uma carga de prova, uma posição do espaço ou não, não precisa. Então, o simples fato de ele ter uma carga, ele gera um campo elétrico no espaço. Se eu colocar outro corpo carregado lá, ele vai sentir esse campo e sofrer uma força. Segundo, o campo elétrico E, devido a uma carga Qzão, num ponto P qualquer do espaço, possui a direção e sentido da força elétrica que atua uma carga de prova Q0, colocada em P. Então, aqui, vejamos aqui. Ó.
para explicar também essa segunda situação. Se eu tenho uma carga positiva, Qzão, ó, campo elétrico devido a Qzão, num ponto P1, peguei alguns pontos aqui, tá? Ponto P1 do espaço, P2, P3, P4, e nesses pontos eu coloquei uma carga de prova, uma carga Q0. Tá? Por definição, carga de prova é uma carga positiva. Então, se esse meu corpo Q é positivo e ele é uma carga positiva, né, a gente sabe que eles se repelem, então a força elétrica que vai aparecer é nessa direção. Portanto, o campo elétrico está nessa direção também. Né? Então, o campo elétrico, devido à carga Qzão, em um ponto P qualquer do espaço, possui a direção e o sentido da força elétrica. Então, se a força elétrica está para cá, o campo elétrico está para cá. Na segunda situação, a carga positiva com positiva vai ser repelido também, o campo elétrico está para cima. Aqui o campo elétrico vai estar para a esquerda, aqui vai estar para baixo. E se eu colocasse uma carga pontual aqui onde está o mouse, né, a carga pontual é positiva, positiva com positiva se repelem, então a força estaria para cá, portanto o campo elétrico para cá também. Tá? Se fosse uma carga negativa, esse Qzão, e eu colocasse cargas de provas que são sempre positivas ao redor dela, né, a gente ia perceber que ia mudar o sentido, porque agora carga negativa com positiva se atraem, então a força estaria para baixo, por exemplo, então o campo elétrico também está para baixo. Né? Então a força elétrica e o campo elétrico têm sempre a mesma direção e sentido. Tá? Bom, então resumindo, né? O campo elétrico produzido por uma carga positiva, o simples fato de ele ter uma carga positiva, né, esse corpo, gera um campo elétrico ao redor dele que tem direção radial, apontando para fora sempre, como aqui na primeira figura. Tá? E o campo elétrico produzido por um corpo que está carregado negativamente, o simples fato de ele ter carga negativa, ele gera um campo elétrico ao redor dele, e esse campo elétrico tem direção radial apontando para dentro, para o centro da carga. Tá legal? Exemplo aqui, vamos fazer uma conta para determinar campo elétrico. Tá? Então, determine o valor do campo elétrico produzido por um elétron. Elétron é uma carga pontual, a uma distância de 1 metro. Vamos fazer o item A primeiro aí. Então, vamos lá. Campo elétrico, eu preciso, como é uma carga pontual, como a gente viu no slide anterior, campo elétrico de carga pontual é K, constante de Coulomb, vezes a carga que esse corpo tem, dividido por raio ao quadrado. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma carga pontual, de carga Qzão aí, né, que é a carga do elétron, e vendo quanto vale o campo elétrico a 1 metro de distância dela. É isso, tá? Independente de existir carga nessa posição de 1 metro ou não. Então, é só substituir. A constante de Coulomb é 8,99 vezes 10 a 9. A carga do elétron, né, que é o objeto aqui que está gerando o campo, de menos 1,6 vezes 10 na menos 19, e a distância que a gente está calculando o campo elétrico, a distância em relação a esse elétron aí, é de 1 metro. Só que 1 ao quadrado é 1. Né? Então, se você faz essa conta, você vai verificar que a força que que o campo elétrico que um elétron produz a 1 metro de distância dele é de menos 14,4 vezes 10 na menos 10 Newton por Coulomb. É um campo elétrico bem pequenininho. Tá? Um valor muito pequeno. Item B. Se um segundo elétron for colocado a 1 metro de distância do primeiro, qual vai ser o valor da força que esse segundo elétron sentirá? Tá? Então a ideia é a seguinte, né? Eu tenho um elétron aqui, né, que está produzindo esse campo elétrico que a gente acabou de calcular, e vou colocar agora um outro elétron em outra posição. Qual vai ser a força que esse elétron agora vai sentir? Porque se eu colocar esse elétron nessa posição, ele vai sentir o campo elétrico gerado por esse primeiro elétron. Né? Ele sentindo o campo elétrico, então ele sente uma força. Tá? Então, quanto vai ser essa força? Bom, por definição, campo elétrico é força sobre a carga. Tá? Então, eu vou pegar o valor do campo elétrico, que a gente calculou, vezes a carga, só passando a carga multiplicando, e a carga que a gente colocou na posição é a carga de um outro elétron, né? Então a gente vai ter que a força elétrica vai ser o campo elétrico, vezes a carga desse outro elétron que foi colocado. Se você faz essa conta, menos com menos fica mais, então dá uma força aí de aproximadamente, arredondando, tá, gente? 23 vezes 10 na menos 29 newtons. Então uma força muito
pequena. Tá? Então, a força entre dois elétrons aí a 1 metro de distância dá esse valor aí, 23 vezes 10 na menos 29 newtons. Tá? E observa que o valor da força deu positivo, ou seja, uma força de repulsão, elétron com elétron, eles estão querendo se repelir. Tá? Bom, nós vamos definir mais dois conceitos aqui que a gente vai usar bastante, que é o potencial elétrico, e depois vamos finalizar com energia elétrica. Vocês vão encontrar na literatura ou no senso comum até outros termos para potencial elétrico, e a gente usa a letra V para descrever potencial elétrico. Tá? Então, vocês vão encontrar o potencial elétrico como sendo diferença de potencial, ou simplesmente DDP, tensão elétrica, voltagem e o próprio potencial elétrico. Tá? São nomes bem comuns aí que se utilizam para falar de potencial elétrico. Tá? É tudo a mesma coisa. Está se referindo à mesma coisa. Bom, onde que aparece essa grandeza aqui, né, bastante? Quando você está trabalhando com uma coisa relacionada à rede elétrica, tomadas, equipamentos eletrônicos, etc., sempre vem ali qual que é a tensão que você tem que ligar. Se você pegar um equipamento que você compra, está lá dizendo, ele é 220 volts, então você tem que botar numa tomada em que a DDP, a tensão elétrica, a voltagem ou o potencial elétrico é de 220 volts. Tá? Mas vamos definir do ponto de vista físico o que é isso, tá? Como é que se define esse potencial elétrico. Então seja a seguinte situação, imagina que eu tenho um corpo qualquer aqui, de um formato qualquer, e está carregado positivamente. Podia ser negativamente, tá, gente? Tanto faz, só para exemplo aqui. E o formato do corpo aqui não importa também, tá? Para o que a gente quer definir. Mas eu peguei aqui um corpo qualquer, com uma carga, está carregado positivamente, e vou colocar uma carga de prova próximo dele. Né? Essa carga de prova eu vou colocar na posição A e vou liberar ela. Se eu liberar ela, o que vai acontecer? Carga positiva com positiva vai repelir. Né? Basicamente, essa carga positiva está gerando o campo elétrico ao redor dele, botamos uma carga de prova, essa carga de prova vai sentir o campo elétrico gerado por esse corpo e, portanto, vai sentir uma força. Nesse caso, uma força de repulsão, já que os dois corpos são positivos. Tá? E, obviamente, se eu liberar esse corpo, botei na posição A, como ele vai sofrer essa força elétrica, ele pode se deslocar até uma posição B qualquer, né, devido à força elétrica que está empurrando ele. Tá? Bom, a gente aprendeu lá em dinâmica, no Lei de Newton, a definição do que é trabalho. Né? Então, quando esse corpo está sendo empurrado ao longo de uma distância qualquer, está sendo realizado um trabalho sobre ele. Então, o trabalho para levar esse corpo da posição A até a posição B é força vezes a distância. Nesse caso, quem está fazendo a força é a força elétrica, a força que está, né, atuando nesse corpo aqui. Tá? Então, qual é o trabalho que esse corpo vai sofrer? É a força elétrica que está atuando nele, vezes o deslocamento que ele vai sofrer. Bom, força elétrica, a gente viu da definição ali de campo elétrico, né? Campo elétrico era força elétrica sobre carga, então só passei a carga multiplicando. No lugar da força elétrica, estou substituindo pelo campo elétrico vezes a carga elétrica. Tá? E esse trabalho aí, então vai indicar a quantidade de energia que a força elétrica está transferindo para essa carga Q0. Bom, vamos definir então aqui o que é a diferença de potencial. Tá? Então a gente vai definir, é uma definição na física, tá? Não é uma dedução, a gente vai definir diferença de potencial, voltagem, potencial elétrico, enfim, o nome que quiser dar, entre os pontos A e B, como sendo representado por VA menos VB, V para potencial, essa é a letra, que vai ser simplesmente pegar o trabalho realizado sobre a carga Q0 aqui, para levar ela de A até B, a carga pontual, a carga de prova, dividido pelo próprio Q0. Né? Ou você pode até reescrever, bem comum, para não deixar esse termo aberto aqui, simplesmente escrever como VAB. Aí está implícito que é VA menos VB, tá? Que é trabalho de AB sobre Q0. Qual que é a unidade de medida da voltagem, né? da tensão elétrica, da DDP? Bom, o trabalho é joules, carga elétrica é coulomb, então joule por coulomb. E essa divisão, essa relação entre essas unidades, em homenagem a volt, né? Então a gente chama que a tensão elétrica é tantos volt. Tá? Então, cuidado, ó. Vocês têm aqui a grandeza física, a diferença de potencial, que se usa a letra V, e o valor dessa grandeza física numérica, a unidade de medida, também é V.
Tá? Então, cuidado aí quando está fazendo a equação, não confundir a grandeza física com a unidade de medida, porque elas têm o mesmo, vamos dizer, símbolo, é a letra V. Tá? Então, asterisco aqui, ó. Quando se diz que a voltagem entre A e B, entre esses dois pontos, é muito grande, uma alta voltagem, isso significa que o campo elétrico realiza um grande trabalho sobre uma dada carga que se desloca entre esses dois pontos. Então, se a voltagem, se a tensão elétrica entre A e B tem um valor muito alto, 1000 volts, 1 milhão de volts, né, significa que o campo elétrico existente nessa região está realizando um trabalho muito grande sobre essas cargas que estão sendo colocadas nessas regiões. Tá? Então, a carga recebe do campo elétrico uma grande quantidade de energia em seu deslocamento. Outra coisa que a gente pode pensar aqui, né, que enquanto a carga sai do ponto A ao ponto B, ela está ganhando energia, né, e ela está ganhando energia de movimento, energia cinética. Estou colocando carga em movimento. De onde é que veio essa energia? Né? Simplesmente porque eu tinha um corpo carregado aqui e botei um segundo corpo nessa posição, surge energia do nada? Né? De onde é que vem essa energia? Então já dá para ver, né, uma energia relacionada à configuração do sistema, como a gente tinha quando estudou, por exemplo, energia potencial gravitacional. Você coloca um objeto a uma certa altura, ou muda a altura, você muda a configuração do sistema e muda a energia potencial gravitacional também, que era mgh. Né? Então aqui também a gente vai ter uma energia potencial relacionada, a gente já vai definir mais para frente, está relacionada à posição das cargas no teu sistema. Tá? Então, outro asterisco, trabalho de A para B e a própria carga pontual são grandezas escalares. Então, quando a gente fizer essa conta aqui, ó, o resultado vai dar também uma grandeza escalar. Portanto, a tensão elétrica, o volt, é uma grandeza escalar. Isso é muito bom para a gente, facilita bastante quando a gente quer trabalhar com contas. Né? Como vocês sabem, quando a gente trabalha com vetores, normalmente vai aparecer decomposição de vetor. Você tem que decompor um vetor no eixo x, eixo y, e quando é grandeza escalar, você não se preocupa com isso. Tá? Então, a tensão elétrica ela é uma grandeza escalar. Você não diz a tensão é 220 volts para a esquerda, ou para cima ou para baixo. Não, não tem isso, tá? É simplesmente um valor. Bom, se eu pegar esse corpo aí carregado positivamente, né, uma carga de prova Q0 aí, tá? E quiser transportar ela de A para B por diferentes caminhos, tá? Por exemplo, pegar e transportar essa carga Q0, permitir ela se deslocar só através desse caminho 1, ou do caminho 2, ou do caminho 3, tá? Obviamente, se eu pegar e forçar ela vir aqui através desses caminhos diferentes com a mão, eu estou fazendo uma força sobre ela. Né? Mas, ao mesmo tempo, a força elétrica também vai estar atuando. Tá? Eu não estou preocupado aqui nessa discussão em ver quanto vale o trabalho realizado pela força que eu estou fazendo, que eu estou deslocando com a mão. Mas sim, ao longo desse caminho, que eu estou deslocando ela com a mão, quanto está sendo o trabalho realizado pela força elétrica. Tá? Então, é possível mostrar, a gente não vai fazer isso, que independente do caminho que eu carregue essa carga elétrica para ela ir do ponto A ao ponto B, o trabalho vai ser sempre o mesmo. Então, fazer essa carga se deslocar de A até B pelo caminho 1, pelo caminho 2 ou pelo caminho 3, é possível mostrar que dá o mesmo valor. Tá? Isso vocês viram algo parecido quando viram força gravitacional, né? Se eu coloco um objeto a uma certa altura, né, qual é o trabalho dele para ele ir até o chão? mgh. Se eu botar ele descendo uma encosta toda tortuosa, qual que é o trabalho realizado pela força gravitacional? Não importa o caminho, vai ser mgh, o que importa é a diferença de altura. Tranquilo? Aqui para a força elétrica é a mesma coisa, não importa o caminho que a carga elétrica vai fazer, o trabalho devido à força elétrica vai ser sempre o mesmo valor. Tá? Então, a diferença de potencial entre o ponto A e B não depende da trajetória percorrida pela carga, já que o trabalho não depende, né, da trajetória, ou seja, o trabalho realizado pela força elétrica, devido ao campo elétrico, não depende da trajetória. Isso indica para a gente que a força elétrica é uma força conservativa, assim como é a força gravitacional, por exemplo. Tá? Isso implica que a gente pode, então, definir uma energia potencial elétrica, assim como tinha lá para a energia potencial gravitacional. Então, grandezas em que
forças que são conservativas permitem a gente, então, definir uma energia potencial. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, cuidado, uma coisa é diferença de potencial, outra é energia potencial. A diferença de potencial é a voltagem. Energia potencial é o joules, é uma energia. Tá? Vamos definir isso agora. Então, energia potencial elétrica. Né? Então, só comparando aqui, ó, de novo, força gravitacional é uma força radial e apontando para o centro da Terra. E ela é uma força conservativa. Então, a gente conseguiu definir uma energia potencial gravitacional como sendo mgh. Já a força elétrica, ela pode ser radial também, assim como a gravitacional, ela é radial, só que ela pode estar apontando para o centro ou para fora. Vai depender aí se a gente tem cargas positivas atuando ou negativas. Tá? Mas como a gente viu aí no slide anterior, falei para vocês, né? Ela é uma força conservativa, então permite a gente definir uma energia potencial elétrica também para ela. Então vamos lá. Então a gente acabou de uma definição de diferença de potencial, né? VA menos VB, igual ao trabalho de AB sobre Q0. Tá? Vou simplesmente passar a carga multiplicando esses dois, diferença de potencial aqui. Então vai ficar trabalho de AB, Q0 VA, menos a carga de prova vezes VB. Tá? E a gente vai definir agora, como sendo esse termo de carga, quando eu tenho uma carga multiplicada sempre por uma voltagem, esse termo é denominado, então, de energia potencial elétrica. Beleza? Então, se eu tenho uma carga elétrica sujeita a um certo potencial elétrico, essa carga elétrica, então, está com uma certa energia potencial elétrica. É isso. Bom, então, o trabalho de A a B, no fim das contas, a gente pode resumir como sendo a diferença de potencial de energia potencial elétrica entre os dois pontos. Tá? Então, de novo, né, se eu tenho um corpo grande aqui com uma carga qualquer, né, e coloco uma carga pontual aqui na frente, se ele vai de um ponto A até um ponto B, né, ele está sofrendo uma variação na energia potencial elétrica dele. Então, quando ele estava próximo aqui desse corpo grande, essa carga aqui, por exemplo, se esse corpo grande for positivo e eu botei uma carga de prova positiva, ela vai ser repelida, né, e vai ganhar energia cinética. Ao custo do quê? Diminuir a energia potencial elétrica dela. Então, próxima do corpo, ela tem uma energia potencial elétrica grande, longe do corpo, a energia potencial elétrica vai ser menor. Porém, ela vai ganhar energia cinética. Então, não some a energia do teu sistema, ela não aparece do nada, né? Então, você tinha energia potencial elétrica, está sendo diminuída para que teu corpo ganhe velocidade, que ele ganhe energia cinética. Então, assim, podemos dizer que uma carga Q, colocada em uma posição do espaço, onde o potencial elétrico é V, possui uma energia potencial elétrica dada por Q vezes V.